Olá, peregrino! Esse é o canal Cristão Criativo e hoje é a nossa quarta aula do programa de discipulado Cristianismo Essencial. O tema da aula de hoje é Doutrina do Espírito Santo. Não sai daí que a gente se vê logo depois da vinheta. Sim, na aula de hoje nós vamos falar sobre doutrina do Espírito Santo. Vamos conhecer mais sobre a terceira pessoa da Trindade, conhecer mais sobre o Espírito Santo de Deus, e isso é muito importante, essa temática, esse conteúdo, para você trabalhar aí junto do seu grupo, da sua célula, da sua EBD, enfim, da sua igreja. Então continue acompanhando, daqui a pouquinho a gente vai entrar no conteúdo, vou explicar para você todo o plano de aula, vou ajudar você a ministrar sobre esse conteúdo com o seu grupo. Mas antes, não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha também esse vídeo, esse programa com aquelas pessoas que você acha que vai ser útil para que o programa seja aplicado também em outros locais, em outras igrejas, para a edificação do corpo de Cristo. Eu agradeço muito você que vem acompanhando todos os vídeos, você que vem aplicando esse programa junto à sua igreja, e a minha oração é para que a Igreja de Cristo continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Não se esqueça, na descrição desse vídeo tem o link com todo o material para essa aula que você pode baixar gratuitamente. Vai lá na descrição, vai ter um link do Drive, você acessa esse Drive e baixa lá todo o material, o plano de aula, os slides, as atividades. Você baixa esse material e você aplica com o seu grupo. Vou deixar de falar um pouquinho e vamos direto então para a exposição do conteúdo. Começando então a exposição do conteúdo dessa quarta aula do programa de Discipulado Cristianismo Essencial, a aula hoje sobre a doutrina do Espírito Santo. Então, primeiramente, você vai receber esse material aqui no link que está na descrição. Você vai lá, clica nesse link, vai abrir uma pasta no Drive com esse material, o plano de aula no Word, os slides no PowerPoint, e aqui tem dois arquivos que é um questionário para atividade de mão na massa, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, a atividade é essa. Lá no final da aula você vai fazer a atividade de mão na massa, é um questionário para os seus alunos responderem. Tem cinco questões, né? E aqui tem dois arquivos, porque tem um que é a via do professor, né? Que tem as respostas, que é esse aqui. Então tem as respostas marcadas aqui, ok? Tem também o plano de aula, que a gente vai já expor, e os slides. Então vamos começar com o plano de aula, como sempre começando com umas boas-vindas, uma forma de acolhimento ali com seus alunos, com seu grupo. Em seguida você faz aquela oração inicial para começar realmente a sua aula, né? Depois disso tem o momento de louvor. Indicamos aqui o louvor Santo Espírito, do Paulo César Baruch, em parceria com Leonardo Gonçalves. É um louvor que está completamente aí linkado com o tema da aula, que é Espírito Santo. Então, se você puder manter esse louvor, né, e fazer ali com o seu grupo, vai ser muito interessante. Depois disso, vem então para a dinâmica. A dinâmica dessa aula é a Porta dos Desesperados. Eu não sei qual a sua idade, e se você assistia ao programa do Sérgio Malandro aí nos anos 80, acho que começo de 90, tinha uma brincadeira chamada Porta dos Desesperados. Então, como é que acontece essa Porta dos Desesperados? Vou colocar aqui, eu coloquei no slide, ó. Então, você vai chamar um aluno para frente, né? E você vai dar a opção para ele de escolher uma das três portas. Ele pode escolher qualquer uma das três. Assim que ele escolher a porta, aliás, antes dele escolher a porta, você vai dizer, olha, uma dessas portas vai ter um prêmio do outro lado. E as outras não vai ter. E aí você pede para ele escolher. Então, digamos que ele escolha a porta número 1. Assim que ele escolher a porta número 1, você vai passar o slide para frente, que vai revelar que a porta que ele escolheu tem pecado. E aí você volta para o slide anterior e você chama outro aluno.
E você vai dizer, olha, agora você tem duas opções, ou A2 ou A3. A1 já foi escolhida e a gente viu que tem pecado. Qual que você escolhe? Digamos que ele escolha A2, você passa o slide novamente para frente e vai revelar que a porta número 2 tem pecado. E aí você volta o slide de novo para as 3 portas, chama outro aluno e aí você diz, olha, agora você só tem uma opção, porque a porta número 1 e número 2 foram pecado. Você só tem a opção número 3. O aluno vai achar que já ganhou, né? Porque só tem essa opção. Então ele vai escolher a porta número 3 e você passa mais uma vez o slide para frente e vai revelar também que ele escolheu pecado. Então as 3 portas revelam o pecado. E aí você vai trazer a reflexão, olha, assim é a nossa vida antes de ser alcançado pela graça de Deus. Nós vivemos uma vida de pecado, porque nós somos pecadores, nascemos pecadores. O pecado, ele obscurece o nosso entendimento, a nossa compreensão. Ele faz com que nós não tenhamos vontade de buscar a Deus. Então, tudo que a gente escolhe baseado no pecado, controlado pelo pecado. Então, qualquer porta que a gente escolher, nós vamos escolher a porta que tenha pecado. Porém, quando nós somos resgatados por Cristo, aí o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E a partir desse momento que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, ele começa a controlar a nossa vida, a conduzir a nossa vida por uma vida de santidade. A gente vai cada vez mais nos afastando do pecado e nos aproximando da vida de santidade. E aí você passa o slide para frente e você revela que há uma quarta porta. Mas essa quarta porta, ela só pode ser vista após você ser alvo da graça de Cristo. Porque é a partir do momento que o Espírito Santo habita em você, é que você começa a enxergar agora uma outra porta. Porque antes o pecado obscurecia a sua visão e você não conseguia enxergar essa porta. Mas agora você consegue enxergar. E essa porta revela Cristo, que é o seu grande prêmio. Então, você traz aí essa dinâmica com essa reflexão muito forte acerca do Espírito Santo. Após isso, após feita a dinâmica, você vai para o momento de Time to Talk, né? Então, o Time to Talk é um vídeo. Lembrando, que momento é esse Time to Talk? Aquele momento da sala de aula invertida. Você vai passar esse vídeo 5 dias antes da sua aula para os seus alunos. Não esquece, 5 dias antes da sua aula, você vai mandar para os seus alunos esse vídeo que está aqui o link. Ó. O vídeo O que é ser cheio do Espírito Santo do canal Defesa do Evangelho. Está aqui o link. Você passa para os seus alunos, eles vão ter 5 dias aí para assistir o vídeo, para anotar o que eles entenderam, para anotar qualquer dúvida que eles tiveram. E aí, no momento que chegar na aula, que você chegar nesse momento de Time to Talk, vocês vão conversar sobre esse vídeo. Eles vão trazer ali o que eles entenderam, alguns vão trazer dúvidas, e é o momento de vocês conversarem sobre isso. Após esse momento, então, vem para a introdução, né? O tema da aula, Doutrina do Espírito Santo, o texto-chave, João capítulo 14, versículo 26, mais o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Após o texto bíblico-chave, você entra então no primeiro tópico da exposição do conteúdo. Quem é, afinal de contas, o Espírito Santo? E aí tem aqui alguns pontos que você vai trabalhar e desenvolver. O Espírito Santo, então, é a terceira pessoa da Trindade. E o fato dele ser chamado de terceira pessoa não quer dizer que ele é menor ou que ele é inferior ao Filho e ao Pai. A questão de chamar de terceira pessoa da Trindade não está relacionado com posição, mas sim que são 3 pessoas. Então, ele é tanto Deus quanto o Pai e tanto Deus quanto o Filho. São 3 pessoas que subsistem numa só pessoa. Diego, isso é muito difícil de entender. Sim, é incompreensível. A nossa mente não consegue compreender como que Deus são 3 pessoas subsistindo numa só pessoa. Mas é assim que eles são. Não são 3 deuses, não é um Deus de 3 cabeças, é um único Deus que subsiste
são 3 pessoas que subsistem num único Deus. Tá? Então o Espírito Santo ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, ele não é uma energia, ele não é uma fumaça, né? Um fantasma, um arrepio, uma emoção. Não, o Espírito Santo é uma pessoa e ele tem personalidade. E aí você vai trazer para os seus alunos como que o Espírito Santo tem personalidade. Ó. Ele pensa, lá em Romanos capítulo 8, versículo 27, vai dizer: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, ele pensa. Ele também sente, lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Em Mateus capítulo 12, 31, por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ele também tem vontade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então ele tem sua própria vontade. E ele tem interação. Atos capítulo 8, versículo 28. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe: aproxime dessa carruagem e acompanha. Ou seja, o Espírito interagiu ali com Filipe naquele momento. Então, por esses motivos aqui e outros, nós sabemos que o Espírito Santo ele tem personalidade. Se ele tem personalidade, ele é uma pessoa. Objetos inanimados como fumaça, energia, né, nuvem, não pensam, não sentem, não têm vontade, não interagem. Somente pessoas fazem isso. Então o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo também é o próprio Deus. Por que ele é o próprio Deus? Porque ele tem todos os atributos incomunicáveis de Deus. Lembra, a gente viu isso lá na aula Doutrina de Deus. Deus tem os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que ele compartilha com o ser humano. Então, amor, bondade, justiça, todos esses atributos de Deus que são perfeitos, ele comunicou, ele compartilhou para que o ser humano também tivesse pelo menos um mínimo daqueles atributos. Porém, tem atributos que só Deus tem e ele não comunica com ninguém. Mas as 3 pessoas da Trindade têm os mesmos atributos: Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Por isso, por causa que o Espírito Santo tem esses atributos que são incomunicáveis de Deus, podemos dizer que ele é Deus. Olha só, aí você vai passar para os seus alunos. Ele tem a eternidade, aí tem aqui o texto bíblico, eu não vou ler porque vai ficar muito extenso, mas você lê na hora. Então ele tem a eternidade, ele tem a onipresença, ele tem a onisciência, a onipotência, ele é criador e ele é santo. Agora você vai aplicar essa parte do ensinamento para o dia a dia aí dos seus alunos, do seu grupo, né? Então, portanto, se você tinha alguma dúvida de como é o Espírito Santo, agora não terá mais. Então não fique pensando que ele é uma nuvem que está ao seu redor ou uma aura de poder como dos personagens do Dragon Ball. O Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus, ele tem todos os atributos de Deus e por isso ele merece a nossa reverência, a nossa adoração, o nosso louvor e o nosso respeito. Então, quando você vê aquelas pessoas que ficam rodando, se jogando no chão, falando coisas sem sentido, mostrando que são poderosas, essas coisas não são manifestações do Espírito Santo, são emoções. Emoções. O Espírito Santo não vai fazer isso com você. O que o Espírito Santo faz com você é se relacionar, é conduzir a tua vida, é controlar você, principalmente no seu interior, na sua mente e no seu coração. Esse momento aqui é muito importante porque a maioria das pessoas, dos alunos, eles, principalmente jovens, eles acreditam que o Espírito Santo é uma força, é uma nuvem, é um poder. Eles não enxergam o Espírito Santo como uma pessoa. Então é um momento muito importante de você tirar de vez essa dúvida, né, e clarear na cabeça deles quem é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo, ele é Deus. Aí você vem para o segundo tópico da aula, o que o Espírito Santo faz. Isso aqui é muito importante também. O que o Espírito Santo
faz. Tem aqui no slide como acontece a descida do Espírito Santo, que está lá em Atos 2. Então você vai ler esse texto junto com seus alunos. Se você quiser chamar um aluno para ler, é legal também. Vai ler aqui vai ler todo esse versículo que está aqui, né? Todos esses versículos. Vai do 1 até ao 13 e depois do 37 até o 42, que vai mostrar como foi a descida do Espírito Santo, que a partir daquele momento o Espírito Santo então começa a realizar o seu trabalho no plano de redenção. Eu vou falar um pouco mais sobre isso agora. Vamos relembrar um pouquinho o plano de redenção. Vamos lá. Primeiro, por ser Deus, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles estão em toda a eternidade, desde a criação, também no desenvolvimento da humanidade e para sempre, eternamente. Com relação ao plano de salvação da humanidade, aí eles têm papéis distintos, papéis diferentes com relação ao plano de salvação. Então vamos lá, vamos relembrar como foi esse plano de salvação. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, criaram o homem. Aí o homem vai e desobedece a Deus, ele peca. A partir daquele momento do pecado original, todo ser humano que nasce, ele já nasce pecador. E ele já está destinado à condenação eterna. O homem, por causa desse pecado que está na sua natureza, entranhado nele, não tem qualquer condição de se chegar a Deus e ser salvo. Por quê? Porque o pecado obscureceu a sua mente, o seu coração, as suas vontades. E o homem agora não tem mais vontade de se relacionar com Deus. E mesmo que tivesse essa vontade, ele não teria condições de se chegar, de se relacionar com Deus. Por quê? Porque Deus é completamente santo e não pode se aproximar do homem pecador. Mas aí, Deus Pai, por sua soberana vontade, misericórdia, amor e graça, ele arquiteta um plano de resgate, um plano de salvação, para que esse homem pecador agora possa ser salvo. Esse homem pecador que não tem qualquer condição de se salvar, agora Deus arquiteta um plano para salvá-lo. Um plano que envolve a morte de alguém tão divino e tão poderoso que iria carregar todos os pecados daqueles que seriam salvos. Aí o Filho, Jesus Cristo, ele se despe da sua glória, se torna homem e vive nessa terra para quê? Para executar esse plano de resgate e de salvação. E ele cumpriu essa missão. Ele morreu carregando todos os pecados daqueles que seriam salvos. Ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu aos céus, retomando a sua majestade e a sua glória. E por meio dele, por meio de Jesus Cristo, o homem pode agora ser perdoado dos pecados, pode ser salvo, pode se chegar a Deus, se relacionar com Deus novamente. E agora entra a terceira pessoa da Trindade. Após a ressurreição de Jesus, tem um momento especial que é a descida do Espírito Santo. Aí aqui você vai ler aquele texto de Atos 2 que está lá no slide. Então, o Espírito Santo também desce da sua glória e agora ele vai fazer o seu papel nesse plano de resgate e salvação. Qual é então o papel dele? Aplicar os benefícios e os efeitos da morte de Cristo aos cristãos. Que benefícios, que efeitos são esses da morte de Cristo aos cristãos? Bom, o Espírito Santo, a primeira coisa, aquele que é resgatado pela graça de Deus, que é alvo da graça de Deus, a partir daquele momento o Espírito Santo passa a habitar nele. O Espírito Santo habita no homem, convence ele de que ele é um pecador, gera nele o arrependimento pelos pecados, gera nele a vontade de largar essa vida e de se entregar para Deus. O nome disso é conversão. Aí o homem se converte e depois de convertido, o Espírito Santo agora vai ajudar esse homem durante toda a sua caminhada aqui na terra. O Espírito Santo é quem vai auxiliá-lo, ajudá-lo a seguir os mandamentos e os ensinamentos de Deus e se afastar do pecado. O Espírito Santo vai ajudar o homem convertido a viver em santidade. É o próprio Deus vivendo junto com você, se relacionando com você todos os dias. É Ele quem vai falar com você, é Ele que vai te orientar, quem vai te conduzir e quem vai controlar a sua vida para que você viva para a glória de Deus, se afaste do pecado e tenha uma vida santa.
É isso que o Espírito Santo faz. Aí sempre tem aquela pergunta que surge, e você já vai trazer aqui na aplicação para os seus alunos. Como eu sei que o Espírito Santo habita realmente em mim? A resposta é muito simples. O primeiro efeito do Espírito Santo na vida de um cristão é a santidade. Então, se a pessoa não deseja mais viver em pecado, se ela reconhece que ela é pecadora, que ela precisa de Deus e que ela quer agora ter uma nova vida, seguir os ensinos de Jesus, fazer as coisas corretas, orar, ler a Bíblia, ir à igreja, tudo isso é o Espírito Santo quem está gerando e fazendo na vida do cristão. Porque sem o Espírito Santo, o homem não tem qualquer vontade de fazer essas coisas. Então, quando o homem passa a reconhecer que é pecador e ter vontade pelas coisas de Deus, é o Espírito Santo que está fazendo isso nele. É ele quem está controlando a vida da pessoa e gerando esses frutos. Então, fico alerta, o Espírito Santo faz você ser santo. Terceiro e último ponto, então, é fruto e dons do Espírito Santo. Aqui a gente vai falar superficialmente sobre fruto e sobre dons do Espírito. Por que superficialmente? Porque a gente tem uma aula só para fruto do Espírito e a gente tem uma aula só para dons do Espírito, que é bem profunda. Então essas daqui a gente vai falar superficialmente para que eles já tenham uma ideia do que é o fruto do Espírito, do que são os dons do Espírito, certo? Então, o fruto do Espírito, após o Espírito Santo habitar em você, te convencer do pecado, te dar os benefícios da morte de Cristo na cruz, agora ele começa a trabalhar em você uma vida de santificação. E é isso que Paulo fala aos Gálatas. Olha só, ele vai dizer assim, ó, quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito Santo de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz. E aqui é interessante. Essa versão que eu estou colocando é a versão da linguagem de hoje. Mas tem as outras versões que dizem mais o fruto do Espírito, tá? Então, mais o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter invejas uns dos outros. Então, o fruto do Espírito são todas essas qualidades, digamos assim. Como eu falei, a gente vai ter uma aula só para fruto do Espírito, em que a gente vai falar cada um desses aqui, ok? Além de fruto do Espírito, tem outra coisa que o Espírito gera em nós, que são os dons do Espírito, né? Então, os dons do Espírito, além do Espírito Santo mudar completamente a nossa forma de viver, ele vai nos capacitar para servir a Deus, para servir ao reino de Deus, enquanto estivermos aqui nessa terra. É como Jesus falou, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês para sempre, até o fim dos tempos. Então, para que possamos ser usados por Deus para cumprir o nosso papel como discípulos de Jesus nessa terra, é o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, quem nos capacita. Ele nos dá dons, ele nos dá talentos. E aí Paulo vai trazer algumas listas de dons. Como eu falei, também não vou me aprofundar aqui, porque tem uma aula só para dons. Mas eu vou citar aqui, claro, os dons que estão
revelados aqui nessas listas de Paulo. Então, Romanos 12, ele vai dizer que tem o dom de profecia, que nós entendemos como a pregação, né, a declaração inspirada, o dom de serviço, o dom de ensino, o dom de exortação, o dom de contribuição, de liderança, de misericórdia. Aí 1 Coríntios 12 vai dizer que tem o dom de palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, o dom de fé, dom de cura, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Mais na frente, 1 Coríntios 12 vai dizer também que tem o dom para apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de cura, dons de socorro, dons de governo, variedade de línguas e interpretação de línguas. E em Efésios capítulo 4 ele vai dizer que tem os que foram chamados para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então esses são os dons do Espírito, né? E aí você vai vir para a aplicação. Você vai aplicar essas duas coisas, né? Primeira coisa, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela vive de maneira diferente do mundo. Então, se você está vivendo igual às pessoas do mundo, você tem que refletir se você realmente tem o Espírito Santo. Porque não existe a possibilidade do Espírito Santo habitar em você e você continuar vivendo da forma pecaminosa que você vivia antes. A partir do momento que o Espírito Santo habita em você, ele passa a conduzir, a controlar a sua vida, a te afastar do pecado, a gerar em você vontade por Deus, pelas coisas de Deus e por uma vida de santidade. Então, quando você começa a viver essa nova vida, você percebe que essa é a melhor vida que você poderia ter, porque foi a vida que Deus criou para você ter. E Ele é o dono da vida, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, desfrute da nova vida com Cristo. A segunda coisa é, quanto aos dons. Essas listas de dons, elas são listas gerais, né? É claro que dentro de cada um daqueles dons que Paulo cita, a gente pode desmembrar ali em várias outras coisas. Por exemplo, em nenhuma dessas listas tem o dom de música. Mas a gente pode entender que o dom de música ele pode entrar no dom de profecia, porque ele ensina, ou ele pode entrar no dom de exortação, porque ele encoraja, ou ele pode entrar no dom de misericórdia, porque ele consola. Então, é um dom que não está naquela lista, mas se a gente desmembrar, a gente consegue encaixar ele ali perfeitamente. Outro dom que não está na lista, por exemplo, é o dom de fazer vídeos. Vídeos como esse que você está assistindo aqui, é um dom, sim, do Espírito Santo. Fazer um vídeo desse é um dom do Espírito Santo. Para quê? Para que eu estou fazendo esse vídeo e levando até você? Para ensinar você a ensinar outras pessoas. Então, esse vídeo aqui, esse dom de fazer esse vídeo, pode entrar no dom de ensino, pode entrar no dom de palavra de conhecimento e por aí vai. Então, você precisa descobrir qual foi o dom que Deus te presenteou. Né? Abra sua Bíblia, estude a Bíblia, estude sobre dons, veja qual é o dom que Deus te presenteou, porque assim, todo mundo recebeu um dom, isso é fato. Todo mundo que já foi resgatado por Cristo, que tem o Espírito Santo habitando em si, já recebeu um dom de Deus para servir na obra dele. Você tem que descobrir qual é esse dom. Ninguém fica sem dom. E também não existe ninguém que tem todos os dons. Mas todo mundo recebe um dom para servir no reino de Deus. Você só precisa descobrir qual é. Isso a gente vai falar melhor lá na aula de dons, ok? Então, o alerta que fica, seja dependente do Espírito Santo. E aí você vai concluir a aula de hoje, então, falando, precisamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele se relaciona conosco. Não podemos tratá-lo como uma força, como uma energia, como se fosse um poder sobrenatural. Ele é uma pessoa, ele se relaciona conosco, ele quer habitar em nós, conduzir a nossa vida para vivermos em santidade, para nos afastarmos do pecado, para seguirmos os ensinamentos e mandamentos de Jesus, e ele nos capacita para servir no reino de Deus. Então, todos os dias a gente tem que buscar esse relacionamento com o Espírito Santo, estar em comunhão com ele, pedir o auxílio dele. Como diz Paulo, que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também
a nossa vida. E aí você entra agora na atividade de mão na massa, que é exatamente aquela atividade do questionário. Vou abrir aqui. Você vai entregar, então, um questionário desse para cada um dos seus alunos. São 5 perguntas. Primeira pergunta: o Espírito Santo é um alienígena, uma alma penada, uma pessoa, um poder sobrenatural? Muito fácil. Segunda: qual atributo não é do Espírito Santo? Onipotência, profundidade, eternidade e santidade. Terceira: selecione o que o Espírito Santo não gera no cristão. Pode ser mais de uma opção. O que ele não gera: santidade, fome, convencimento do pecado e poder sem limites. Quarto: segundo Paulo escreveu aos Gálatas, os frutos do Espírito são. Aí tem as listas aqui. E quinto: qual das opções não é um dom do Espírito? Ensino, contribuição, girar no manto e liderança. Então, um questionário bem tranquilo, não é difícil. Tem aqui o outro questionário com a sua via, que tem todas as respostas. Você entrega para eles, dá ali uns minutinhos, 5, 10 minutinhos para eles responderem. E aí também você pode fazer uma atividade legal, tipo fazer um ranking. Você pode, ao invés de pedir para eles entregarem para você, se você tiver um quadro, você pode fazer ali, colocar o nome de cada um deles. E aí você faz a pergunta, né? Faz a primeira pergunta ali. O Espírito Santo é. Aí quem disse letra C, né? Que é aqui. Quem disse a letra C. A terceira opção, acertou. Aí você coloca um ponto lá para quem acertou. E aí vai fazendo, faz tipo um ranking. E no final você pode dar um presente simbólico ali, um chocolate, alguma coisa legal para os 3 primeiros colocados. É uma coisa interessante para divertir, né? Bom, depois disso você chama os alunos para aquele momento de aprendizados, né? Tenta ali tirar deles, né? Ver o que eles aprenderam, o que eles entenderam da aula. Faz eles falarem mesmo, para você ver se eles conseguiram assimilar realmente o conteúdo. E por último, você entrega a devocional da semana. Eles podem anotar, eles podem tirar foto, para que eles tenham a sua leitura diária da Bíblia durante toda a semana. Essa foi a aula de hoje, a aula 4, Doutrina do Espírito Santo. Então você pode, se tiver alguma dúvida, sugestão, entrar em contato conosco também por meio do e-mail, canal cristãocreativo@gmail.com, e pode também falar conosco nas nossas redes sociais. Inclusive, se você ainda não segue, pode seguir no Instagram e no Facebook, @o-cristão-criativo. Bom, essa então foi a nossa 4ª aula sobre doutrina do Espírito Santo. Espero que agora você esteja muito mais preparado para ministrar esse conteúdo aí junto ao seu grupo, à sua célula, à sua EBD, junto à sua igreja, que seja para a edificação do corpo de Cristo. Eu agradeço muito pela sua companhia. Não se esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilha esse vídeo, esse programa com aquelas pessoas que você acha que vai ser útil também para a edificação da igreja. Não se esquece também de baixar o material dessa aula. Aqui na descrição do vídeo está o link. Você acessa o link e vai dar direto na pasta do Drive para você baixar todo esse material de forma gratuita. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe muitão. Tchau, tchau.